E diz assim que dá para a gente entender aquela palavra que diz, né, que nós devemos orar para que Jesus não volte ao inferno. Né? Meu Deus do céu, que frio, que vontade, meus irmãos. Olha, vira para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você é um herói. Você saiu de casa, você veio à igreja. Confesso aos irmãos que passou pela minha cabeça transmitir o culto pelo Facebook. Né? Falar que estava todo mundo em casa, a gente transmitiu o culto. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11. Versículo 30. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio, ou sábio é. Aquele que ganha almas é uma pessoa sábia. Eu pergunto para você nessa noite: você já ganhou uma alma para Jesus? Esse ano, você já ganhou uma alma para Jesus? Durante a sua vida de convertido, você já ganhou uma alma para Jesus? Nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus que aquele que ganha almas é sábio. Você tem sido sábio? Você tem sido um ganhador de almas? Muitas vezes acontece o que, né, o presbítero Marcos falou aqui, às vezes temos vergonha, temos timidez, não sabemos o que falar, não sabemos o que fazer, mas não se preocupe. Jesus veio à terra para nos ensinar aquilo que nós devemos fazer. Assim como Mateus falou, se nós fizermos aquilo que Jesus fez, nós vamos estar nos aproximando mais de Jesus, nos aproximando mais do padrão que Jesus tem para nossas vidas. E Jesus sempre foi um ganhador de almas. O ministério dele aqui na terra foi ganhar almas. E a gente vai ver isso muito bem retratado lá em João, capítulo 4. Abra lá comigo. Vamos ter uma aula com Jesus. Como nós podemos ser um bom ganhador de almas? Como que nós podemos alcançar aquelas pessoas que estão perdidas, que estão precisando de ouvir uma palavra de libertação, de cura, de amor, de graça? João capítulo 4 conta a história da mulher samaritana, mulher de Samaria, e que Jesus chega até ela de uma forma sábia, de uma forma exemplar, nos mostra como nós podemos alcançar aqueles que estão perdidos. Leia comigo aqui, capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Nós vemos aqui então Jesus fazendo aquilo que ele sabe melhor: ter compaixão pelas pessoas. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus era judeu, e um bom judeu ele jamais passaria por Samaria. Samaria era aquele local, um lugar, os samaritanos
tudo que estava ali, os judeus detestavam. Os irmãos têm uma ideia, se um judeu estivesse caminhando na rua e viesse ao encontro dele, um samaritano, ele atravessava a rua para não ter que cruzar com o samaritano. Essa briga já era antiga, muito antes de Jesus nascer. Os judeus já tinham uma rixa com aquele povo que morava ali na região de Samaria, e não havia jeito de haver um cruzamento. Um judeu normal, ele iria fazer o seguinte: ele iria dar a volta pela cidade para chegar no lugar que ele queria ir, mas ele jamais passaria por dentro de Samaria. E por que Jesus passou por dentro de Samaria? Porque ele tinha que encontrar aquela mulher. A primeira coisa, se nós queremos ser ganhadores de almas, nós temos que ir ao encontro dos pecadores. Não adianta esperar que eles venham até nós. Muitas das vezes até vêm pela dor, pelo sofrimento, porque querem receber algo. Muitas pessoas foram até o encontro de Jesus. Várias pessoas, multidões o seguiam, porque ele curava, porque ele multiplicava pães. Mas algumas pessoas, você tem que ir ao encontro delas. Você tem que ir aonde elas estão, lá perdido, precisando de ouvir uma palavra, precisando de ser libertado, precisando de ser resgatada do império das trevas, para que você possa trazê-la para a luz, que é Cristo Jesus. E foi isso que Jesus fez. Ele resolveu passar por aquele lugar, um lugar que para o povo judeu era um lugar banido. Mas Jesus passou por aquele lugar. Jesus parou naquele poço, porque ele sabia, naquele lugar, naquele momento, ele encontraria com aquela mulher. Nós vemos aí também uma mulher pecadora. Uma mulher que estava excluída da sociedade. Uma mulher que a hora sexta, que mais ou menos equivale ao nosso meio-dia, né? O horário que o sol está mais a pino, era um horário totalmente errado para ir ao poço, para tirar água. Normalmente as mulheres saíam para ir ao poço tirar água logo cedo, pela manhã, quando ainda era fresquinho, quando o sol ainda estava lá se levantando ainda. Aquela mulher estava ali naquele horário porque ela não queria estar junto com as outras mulheres. Porque, provavelmente, era uma mulher mal vista, era uma mulher que não tinha contato com as outras, era uma mulher marginalizada pela sociedade. Era uma mulher que ninguém queria ter contato com ela, que se sentia totalmente excluída. O problema é que todos nós pecamos. E muitas das vezes nós excluímos os pecadores, deixamos os pecadores de lado, porque às vezes não queremos estar junto com eles, não queremos ser contaminados por eles, não queremos que, como uma doença, o pecado venha e invada a nossa casa, invada a nossa família. Então nós excluímos, marginalizamos os pecadores. Mas Jesus nos mostra que nós devemos fazer o contrário. Abominamos o pecado, não aceitamos o pecado, não queremos o pecado em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, mas também não podemos marginalizar, não podemos excluir os pecadores, nós devemos ir ao encontro dos pecadores. Muitas pessoas se acham assim, se acham marginalizadas, se acham excluídas, se não querem, e querem fugir, querem se esconder, porque têm vergonha. Mas a verdade é que todos nós somos iguais. Não somos melhores do que ninguém. Só porque conhecemos a palavra, só porque carregamos a Bíblia, só porque um dia nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, só porque um dia passamos pela água do batismo, não nos faz ser melhores do que ninguém. Somos iguais a todos. Temos os mesmos erros, as mesmas falhas, às vezes as mesmas fraquezas,
as mesmas tentações, somos como os outros, da mesma forma. E isso que Jesus está mostrando, que Ele não faz acepção de pessoas. Nós devemos amar a todos de uma forma igual, porque todos precisam da luz de Jesus. Mas o que conversar com? O que conversar? O que falar? Quando nós queremos evangelizar, sobre o que devemos falar? Como devemos abordar a pessoa? Como devemos conversar com ela? Que assunto que devemos tocar? Veja o que Jesus fez. O que Jesus conversou com essa mulher? O que Jesus tinha para conversar com essa mulher? Eles falaram sobre impostos. Versículo 9. Disse depois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha que interessante. Aquela mulher, ela estranhou completamente. Por que Jesus, sendo judeu, sendo homem, estava ali conversando com ela? Logo ela, uma samaritana. Logo ela, que até entre os samaritanos era uma pessoa marginalizada. Por que Jesus estava ali falando com ela? Que estranho! Como que choca isso, né? Como que, às vezes, para o pecador, para a pessoa que está perdida, ela olha para nós e acha que nós somos, assim, seres de outro mundo, que vivemos numa outra realidade, que vivemos de uma forma como se estivéssemos numa bolha. E, infelizmente, meus irmãos, nós construímos essa bolha ao redor de nós. Eu acho interessante lá no meu serviço, né? Meu chefe, ele é muito questionador, e aí às vezes ele senta, conversa comigo, ele sabe que eu sou pastor de uma igreja, e ele é advogado, e aí ele fica, às vezes, questionando algumas coisas, e às vezes ele se surpreende com as minhas respostas, porque é uma resposta que ele não espera. Porque dentro da mente dele, ele tem uma concepção que ser crente, ser cristão, participar de uma igreja, é ser um alienado. É ser uma pessoa que não se envolve com ninguém, que não se mistura com os pecadores, porque ele é santo, porque ele é separado. Aquela mulher, quando viu Jesus ali, começou a conversar com ela, ela logo estranhou, porque ela não esperava isso. Nós precisamos quebrar esses paradigmas, quebrar essa ideia, quebrar essa mentalidade das pessoas que acham que nós somos extraterrestres, e mostrar para elas, sim, que nós temos uma palavra, assim como Jesus tinha para aquela mulher: eu tenho uma água viva para te dar. É lógico que aquela mulher não entendeu nada. Se você está pedindo para me pegar água, você não tem nada para tirar, você não tem balde, você não tem corda, você não tem nada para tirar lá. Ela não estava entendendo, ela estava misturando o físico com o espiritual. Ela não conseguia compreender o espiritual. E você também pode ter certeza disso, meu irmão. Quando você começa a falar para a pessoa que não conhece Jesus, ela não consegue compreender as coisas espirituais. Ela não consegue entender as coisas espirituais. Tudo para ela é o material, é o hoje, é o agora, é aquilo que ela pode tocar, é aquilo que ela pode ver. Ela não consegue compreender. Quando você começa a falar para ela assim: olha, se você vir a Jesus, você nunca mais vai ter sede, eu vou te dar a água da vida. Ele não entende, ele não consegue compreender. Mas nem por causa disso nós devemos parar de falar com ela. Por quê? Jesus não parou. Veja, eles continuaram falando sobre água, então. Versículo 12: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede,
porque a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa é a natureza da salvação. Aquele que beber da água que Jesus dá, jamais terá sede. Essa é a necessidade de todos aqueles que não conhecem Jesus. Pode se apresentar de uma forma diferente. Talvez para um pode ser um problema na família, talvez para outro pode ser um problema no vício, talvez para outro possa ser uma enfermidade. Não importa. O que importa é que existe uma necessidade na vida de todos aqueles que não conhecem Jesus. Todos têm um vazio dentro de si que só pode ser suprido por Jesus Cristo. Essa é a natureza da salvação que nós apresentamos para as pessoas. Tudo aquilo que você for falar para alguém, você pode dizer que você vai completar aquilo que ela está precisando. Eu não sei o que todas as pessoas precisam, mas ao começar a conversar com ela, você vai começar a perceber o que ela está precisando. E você pode oferecer isso para ela. Você pode oferecer Jesus, a fonte de água viva. E dizer para ela assim: olha, uma vez que você experimentar disso, nunca mais você vai precisar novamente. Porque as pessoas, elas buscam paliativos, as pessoas buscam suprir essa carência, essa necessidade de alguma forma. Uns vão para a noitada, uns enchem cara, tomam, se embriagam, se embebedam, para tentar suprir aquela carência daquilo que ela precisa. Mas o que na verdade ela precisa de Jesus. Uns acham que se ficarem ricos, se ficarem bastante bem financeiramente, ficarem numa situação confortável, acham que todos os seus problemas serão resolvidos, mas na verdade o que ela precisa é de Jesus. Amém. Essa carência é que você precisa identificar e mostrar para ela que ela precisa de Jesus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Versículo 16. Jesus vai direto na ferida. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Agora Jesus começa a falar mais sério com a mulher. Jesus vai no ponto, na necessidade. Ele aponta o erro, aponta o pecado. Não adianta querer encobertar o erro. Não adianta querer você tentar tapear o erro. O erro existe. O erro é errado. E aquilo que é errado precisa ser consertado. Amamos o pecador? Sim, mas o erro continua sendo erro. Não pode ser encoberto, não pode ser disfarçado. Jesus chega para aquela mulher e vai ao ponto, ao cerne do seu problema. Cutuca lá na ferida e mostra para aquela mulher que ela precisa de uma transformação na sua vida. Precisa, assim como nós vimos lá com Nicodemos, precisa nascer de novo. Precisa ser transformado. E quando Jesus fala assim de uma forma contundente, quando Jesus vai exatamente ao ponto central do seu problema, ela reconhece que Jesus é um profeta. Ela reconhece que Jesus tinha algo mais a dar para ela. Que Jesus tinha ali, talvez, a solução para o seu problema. Ela tenta sair, ela tenta desconversar. Veja no versículo 20. Quando ela percebe que ela está falando com um religioso, ela tenta entrar no tema e começa a tentar sair fora da questão que Jesus colocou. Veja o versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Às vezes, as pessoas que ainda não conhecem Jesus totalmente, elas tentam se encobrir numa capa de religiosidade. Elas também se consideram religiosas. Elas também, de uma certa forma, conhecem a palavra de Deus. Elas também, de uma certa forma, também demonstram que elas também têm uma religião, que elas acreditam em algo. Mas é tudo superficial, porque Jesus vai exatamente no ponto e diz: olha, é necessário adorar em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus! Fazer parte de uma igreja não quer dizer que a pessoa realmente reconhece a Jesus como seu Salvador. Fazer parte de uma religião não significa que essa pessoa realmente encontrou a Jesus Cristo na sua vida. Às vezes a pessoa pode até dizer para você assim: não, mas eu vou à igreja, eu gosto dos hinos, eu conheço até alguns hinos, eu conheço aquele hino assim, eu conheço, assim. Em algum momento essa pessoa pode ter tido contato com alguma igreja, com a palavra, com alguma pessoa que já falou de Jesus para ela, mas só esse não quer dizer que a pessoa realmente aprendeu a adorar Jesus em espírito e verdade. É preciso ir mais fundo, é preciso ir mais longe. Versículo 25. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, veio. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Nesse momento, aquela mulher reconhece, então, que ela estava diante do Salvador da sua vida, o Messias, de algo que estava além de uma religião simplesmente, de algo que estava simplesmente, que estava além de se pertencer a uma igreja, de ter lá um nome escrito num livro, de fazer parte de uma congregação. Era muito mais do que isso. Ela estava diante do seu Salvador, da pessoa que ia mudar a sua vida. E no momento em que a pessoa reconhece isso, no momento em que a pessoa ela reconhece que Jesus é o Senhor, o Salvador da sua vida muda por completo. A sua vida passa por aquilo que nós chamamos de conversão. A pessoa se torna convertida, a pessoa se converte ao Senhor, a pessoa muda o seu coração. Assim como Jesus falou para Nicodemos, a pessoa nasce de novo, se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Olha só, versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu canto. Ela já nem lembrava mais o que ela foi fazer naquele lugar. Não importava mais a água. Ela tinha ido lá para pegar água, mas ela tinha encontrado outra coisa. Ela tinha encontrado a sua salvação para a sua vida. O cântaro ficou para lá, a água ficou para lá. Não queria mais saber daquilo. Foi à cidade e disse àqueles homens: olha só, olha que mudança nessa mulher. Uma mulher que queria fugir de todos, que queria se esconder, que não queria ser vista por mais ninguém, que procurava um horário pior para buscar água porque ela não queria encontrar com outra pessoa. Ela volta até a cidade e vai falar com os homens da cidade: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E o maior testemunho que essa pessoa, que essa mulher foi totalmente transformada, está no versículo 30. Pois os homens saíram da cidade e foram ter com Jesus. A transformação daquela mulher foi tão grande que os homens viram e reconheceram que ela estava falando a verdade, que ela tinha algo novo para passar para eles. Tanto é que saíram da cidade e foram ter com Jesus. Essa mulher, no final, ela dá uma lição para nós, um exemplo para nós. Porque quando Jesus veio ao nosso encontro, quando Ele transforma a nossa vida, quando Ele transforma o nosso coração,
Nada mais importa. Nada mais tem importância. O que importa é comunicarmos para outras pessoas aquilo que Jesus fez em nossas vidas. Mas essa transformação ela tem que ser real, porque as pessoas, ao olharem para nós, têm que ver algo novo, têm que ver algo diferente, têm que ver a credibilidade em nós, para que realmente eles possam acreditar que aquilo que nós estamos falando é a verdade para as suas vidas. As pessoas têm que ver essa conversão em nós. Você já aceitou Jesus, você que já conhece esse caminho, você que já conhece essa palavra de vida eterna, entenda que tudo mais se torna secundário quando nós temos diante de nós a oportunidade de falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Esse foi o exemplo que Jesus deixou para nós. Essa foi a lição que Jesus deu para nós. É fácil, é simples. Basta sermos verdadeiros, basta nós nos colocarmos à disposição do Senhor para que nós possamos alcançar as pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas, podemos trazer as pessoas para a luz que é Cristo Jesus. Essa é a nossa missão. É para isso que nós estamos aqui nessa terra, é para isso que nós nos congregamos, é para isso que nós buscamos a unção, a capacitação de Deus sobre nossas vidas. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, para que todos possam conhecer esse Deus, para que nós possamos deixar de sermos egoístas. Queremos guardar apenas para nós mesmos aquilo que Jesus fez em nós e possamos contribuir e ajudar no crescimento da obra do reino de Deus. Amém? Deus te abençoe, que você possa aplicar essa palavra para o nosso Senhor. Amém?